O Dono do Amanhã, de Wilson Frungilo Júnior, parte 2, capítulo 7. Quer dizer, minha filha, que já não tem mais tanta certeza de ter tomado a melhor decisão, não é? Arrependeu-se da separação, mas você estava tão animada, tão determinada a isso? É sim, Isadora, lamentou Marilúcia, sua mãe. E não foi por falta de conselhos. Quantos insistimos para que aguardasse mais um tempo e não fosse tão intempestiva nessa decisão. Afinal de contas, a ideia foi sua, não? Foi sim. Jorge até tentou convencer-me a dar mais um tempo, mas... Você ainda o ama, filha? Sim, mas gostaria que ele fosse diferente. Mais festivo, você quer dizer? Perguntou-lhe Haroldo, seu pai. Mais participativo, digamos. Cada um é o que é, filha, e não podemos exigir que as pessoas tenham as mesmas preferências que as nossas. Sei disso, papai, e nem posso reclamar tanto, porque Jorge até procurava fazer o possível para acompanhar-me. Na verdade, nunca reclamava por isso, procurando nada demonstrar, agindo naturalmente, até sorrindo e parecendo mesmo estar satisfeito. Então, filha, disse Marilúcia suspirando, estou muito confusa e penso que é porque tudo está muito recente e que estou assim porque hoje foi o dia em que eu vi partir sozinho, apenas com Thor, deixando toda uma vida para trás, esta casa, seu trabalho. Você está com pena dele? Acho que sim. Jorge é um homem muito especial, mamãe. Nunca vi alguém assim, tão atencioso, tão educado, tão compreensivo. E isso é próprio dele. Nada é encenado, fingido. Ele é assim, simplesmente. Certa feita, instado por mim sobre essa sua personalidade, disse-me que compreende que todas as criaturas são diferentes, da mesma forma como são diferentes suas impressões digitais, e que é por esse motivo que temos que entendê-las e, se possível, aprender com elas, se for o caso, auxiliá-las, mesmo que seja apenas com o nosso bom exemplo. Ele já me falou sobre isso, disse Haroldo, e tenho certeza de que tenha sido como essa sua maneira de pensar que se saiu tão bem nos negócios das empresas. Ele sempre foi muito elogiado por todos os nossos parceiros e clientes. E já descobri que quando vão negociar com ele, já se munem de uma proposta correta sem falsos dados, que normalmente usam na tentativa de lucrarem mais do que deveriam, que não têm coragem de tentar enganá-lo, até mesmo porque ele é muito competente, e que também gostam de negociar com ele porque simplesmente sabem que Jorge é honesto e leal. Ele é um homem muito honesto, papai, assim como o senhor, e extremamente caridoso. E se quer saber, andei notando que ele tem melhorado mais e mais a cada dia, principalmente depois de ter iniciado um programa de melhoria. Disse-me ele, algo espiritual ou coisa assim. Queria me explicar como era para que eu seguisse também, mas fui alegando falta de tempo. Ele não mais me falou sobre isso, nem sei o que seria. Ele me falou a respeito e até me ensinou algumas coisas. Aprendi muito com ele, filha, e sei que irei sentir sua falta, principalmente como amigo. E o meu medo é que dificilmente irei encontrar um outro homem assim como Jorge, e que no mínimo estarei sempre comparando-os. Além da pena que está sentindo, não é? Perguntou a mãe. De uma coisa tenho certeza, filha, interrompeu Haroldo. Não sofra por esse motivo. Eu conheço muito bem e tenho plena convicção de que não irá padecer por causa dessa mansão ou dos altos ganhos financeiros. Deve estar muito satisfeito com os rendimentos que possui hoje. Eu gostaria de ter-lhe propiciado mais e até ofereci insistir, mas Jorge não aceitou. Foi firme em dizer que só gostaria de receber aquilo que lhe fosse de direito e que também estaria disposto em abrir mão do que fosse necessário em benefício nosso, incluindo você. Sei que ele de pouco necessita, papai, mas mesmo assim, não se preocupe com isso, filha. Inclusive disse-lhe que gostaria que indicasse nossas empresas, e particularmente seu nome, como referência de sua capacidade profissional, quando eu estivesse procurando o trabalho que sei não lhe faltará. E se quer saber, muitos de nossos concorrentes já devem estar em seu encalço. Penso que não irão conseguir alguma coisa tão já. Pelo que Jorge me disse, pretende tirar alguns meses de férias. Pois ele faz muito bem, filha.
Isadora permaneceu alguns segundos em silêncio até confessar. Bem, papai e mamãe, vamos resumir as coisas. Estou triste pelo fato de Jorge ter partido, principalmente porque fui eu quem tomou a decisão de nos separarmos. Mas, ao mesmo tempo, não me arrependo, porque não estávamos mais nos entendendo, quer dizer, desculpem-me, eu não estava me entendendo mais com ele, apesar dos sacrifícios que fazia por mim, mas ainda o ama e tem pena dele, concluiu a mãe. É isso, respondeu Isadora. E o que pretende fazer? Pretendo esquecê-lo, apesar de que vai ser quase impossível. Não acha que sua situação se encontra por demais complicada? Complicada e não vejo solução. Assim mesmo vai tentar esquecê-lo? Perguntou Haroldo. Vou dar um tempo para nós dois. Depois verei o que fazer. Quer dizer, se ainda houver tempo. Você já lhe telefonou para saber como ele está? Perguntou Mariluce. A senhora acha que devo fazê-lo? Ele não me ligou. Mas foi você quem rompeu com tudo, filha, argumentou o pai. Não sei. Se Jorge estivesse em seu lugar, com certeza o faria. O senhor tem razão. Eu deveria ligar, não ele. Nesse momento, a governanta pediu licença e entrou na sala de estar, trazendo na mão um aparelho telefônico. Com licença, telefone para Dona Isadora. Quem poderá ser? Ah, deve ser Odete, avisando-me sobre o vestido que encomendei. Alô? Alô? Quem? E a moça, com enorme surpresa estampada no semblante, olhou para os pais e continuou. Quem, Jorge? Haroldo e Mariluce se entreolharam e já estavam fazendo menção de se levantar, quando a filha lhes fez um gesto para que permanecessem ali. Tudo bem, Jorge? Sim, agora ouço bem. Não, o sinal está ótimo. Apenas fiquei um pouco atrapalhada, pois não imaginava que você fosse me ligar. Papai e mamãe estão aqui na sala comigo. Diga que estou lhes enviando um afetuoso abraço. Jorge mandou um abraço para vocês. Pois lhe envio o nosso, filha, pediu a mãe. Papai e mamãe também lhe enviam um abraço. Você já chegou na casa de sua tia? Já, Isadora, já jantamos. Conversamos bastante, daqui a pouco iremos nos recolher. E Thor? Thor está feliz e já fez amizade com ela. Titia já havia até providenciado uma linda casinha para ele. Fico contente por estarem bem. E você, como está? Se necessitar de algo, pode ligar-me. Não somos mais casados, mas pretendo que continuemos a ser amigos. Isadora permaneceu em silêncio e furtiva lágrima lhe escapou dos olhos. Isadora? Ainda estou aqui, Jorge, fique tranquilo. Se necessitar de algo, pedirei socorro. Pode estar seguro disso. Já sabe por quanto tempo vai ficar aí? Ainda não sei o que irei fazer. Por enquanto, quero apenas descansar um pouco, ler, conversar, como se estivesse em férias. Depois resolverei. Pretende ir a Boaventura? Oh, sim. Quero ver se alguns dos meus amigos de adolescência ainda se encontram por lá. E algumas garotas também, não? Jorge deu gostosa risada antes de responder. Você sabe como sou tímido, Isadora, e não acredito que ainda possa existir alguém que me convide para dançar e me peça em namoro. Mais uma lágrima irrompeu dos olhos de Isadora, e surpresa pelo fato de uma pequena ponta de ciúme invadir-lhe o pensamento, disse: a gente nunca sabe, né? E sem aperceber-se da emoção da ex-esposa, Jorge lhe disse: por favor, diga a seu pai, apesar de que eu já lhe disse isso, que se necessitar de algum esclarecimento sobre qualquer eventualidade na empresa, pode telefonar-me a qualquer momento, a qualquer hora, e, por favor, envie também meu sincero e agradecido abraço a todos os seus familiares e que nunca irei me esquecer da grande bondade que tiveram para comigo em todos os momentos em que fiz parte presente dessa maravilhosa família. Direi, Jorge, pode ficar tranquilo. Quanto a você, Isadora, que Deus a abençoe e sempre estarei ao seu dispor para o que precisar. Muito obrigada, Jorge, e que Deus o abençoe também. Bem, agora vou desligar. Boa noite, Isa. Boa noite, Jorge. Ao desligar o telefone, Mariluce, que havia percebido a grande emoção na filha, levantou-se e abraçou com muito carinho. Tudo bem, filha? Tudo bem, mamãe. Agora estou bem melhor, pois percebi muita paz em suas palavras e principalmente porque ele tomou atitude que lhe era própria. Ser humilde e gentil, não se importando e com certeza nem se perguntando quem deveria ou não ligar, como eu mesma fiz há pouco. Você pode ter perdido um grande marido, filha,
mas com certeza não perdeu um grande amigo, concordou Haroldo. Mas tudo vai depender de você, Isadora, disse a mãe esperançosa. Creio que ainda há tempo para voltar atrás. Ah, mamãe, não sei não. Capítulo 8. Após alguns dias em Campo Alto junto à tia, a quem procurou distrair, para que se isolasse um pouco dos pensamentos quanto ao caso do primo, Jorge decidiu ir até Boa Ventura, tentar reencontrar velhos amigos, apesar de imaginar que alguns deles já não estivessem mais morando lá. Telefonou antes para a cidade a fim de reservar um quarto no hotel. Thor ficaria com a tia, pois pretendia permanecer lá por no máximo 3 dias. Tia, se a senhora perceber que Thor anda muito estranho, fazendo o que não deve, telefone, que eu virei no mesmo momento. Não acho justo ele sofrer com a minha ausência. Vá tranquilo, Jorge. Ligarei se for necessário, mas acho que ele ficará bem comigo. Vou continuar levando-o para passear todas as manhãs, não é, Thor? E o cão encostou a cabeça em sua perna, parecendo compreender o sentido de suas palavras. Nesses poucos dias, já se afeiçoara a senhora. Até mais então, titia. Tchau, Thor, fique bonzinho. Boa viagem, Jorge. Obrigado. E assim, despedindo-se, acionou o motor da Kombi, partindo em direção à cidade vizinha, parecendo nesse momento estar buscando algo lá, sem saber ao certo o que poderia ser. Se era pelos velhos amigos, pelas lembranças da cidade natal, ou para conseguir notícias de Aide, a garota que havia esquecido por todos esses anos e que agora retornara à sua mente como algo bom que perdera pelos caminhos e pelo tempo. Em menos de 20 minutos, chegou à cidade e resolveu percorrê-la antes de ir para o hotel, percebendo o quanto ela crescera nos mais de 20 anos em que não mais ali estivera. Boa Ventura se desenvolvera não somente no tamanho, com novos bairros, como também nas benfeitorias que recebera e no visível aumento das casas comerciais. Após algum tempo rodando, estacionou a perua na praça principal, que ainda se mantinha intacta, com sua igreja matriz e com um belo jardim muito mais cuidado. Desceu do veículo e a visão daquela igreja pareceu levá-lo de volta ao passado, quando a frequentava todos os domingos na pontual missa das 10 horas da manhã. Lembrou-se do padre Anselmo e de como gostava de ouvi-los nos sermões que proferia no momento apropriado da missa, sempre exortando os fiéis para que seguissem os ensinamentos de Jesus, procurando fazer o bem ao próximo, principalmente aos mais necessitados, seja de recursos materiais como de palavras de conforto e carinho. Também se recordava das campanhas que o religioso realizava junto ao povo, a fim de levar alimentos aos pobres, e de como gostava de ajudá-lo na entrega, todo o primeiro sábado do mês, e também de como o sacerdote se desdobrava em dizer frases encorajadoras e de abraçar a todos os que para lá ocorriam. Havia, inclusive, feito uma boa amizade com aquele santo homem, que insistia para que ele pensasse em seguir a carreira religiosa, porque dizia ver nele um futuro trabalhador do bem a serviço de Jesus. Por sua vez, Jorge não conseguira se entusiasmar com o clero, apesar de sentir-se muito agradecido a esse padre por tudo que ele lhe ensinara a respeito do cristianismo. Percorreu, então, com o olhar, toda a extensão da praça à sua volta, detectando que 4 estabelecimentos, apesar da renovação de suas fachadas, ainda continuavam com a mesma atividade do passado, a começar pela barbearia de seu Plínio, a relojoaria de seu Abreu, a padaria de Dona Meire e a sorveteria e pizzaria de seu Nicolau. Eram pouco mais de 15 horas e diversas pessoas, motos, bicicletas e carros transitavam por aquelas ruas, bem diferente de quando era jovem e que eram poucos os veículos existentes. De repente, alguém lhe despertou a atenção, um homem que saíra de um banco e que vinha caminhando distraidamente em sua direção. Será, pensou, parece o Adalberto. Prestou um pouco mais de atenção e resolveu tirar a dúvida. Virou-se de costas para que o possível antigo amigo não visse, e assim que este passou por ele, chamou: Adalberto? O homem parou e, virando-se, olhou para a direção de onde viera o chamado. Jorge lhe sorriu, acenou e não levou mais de alguns segundos para que um grito de surpresa irrompesse. Jorge, é você? E Jorge abriu os braços, como que a convidar o antigo amigo a um contato mais estreito com ele.
e se abraçaram, afastando-se rapidamente, cada um segurando o antebraço do outro, mirando-se alegres. Jorge, mas que surpresa! O que faz por aqui? Como você está? Conte-me, homem. Mas você está diferente, mais forte, parecendo mais disposto. Ainda bem que sua fisionomia pouco mudou, apesar de mais madura. Quando saiu daqui, éramos adolescentes ainda. De qualquer forma, reconheci-o bem rápido. Eu também o reconheci assim que eu vi Adalberto. E está muito bem, com uma ótima aparência. Ainda mora aqui? Moro sim, mas venha. Vamos tomar um café. Quero que me fale sobre você. E enquanto sorvia um café no bar da esquina, Jorge resumiu para o amigo um pouco sobre sua vida, de onde estava vindo e também sobre sua separação. E você, Adalberto, o que tem feito? Bem, depois que me formei junto com você, cursei direito e abri um escritório aqui mesmo. Casei-me e tenho 2 filhos, Ailton com 16 anos e Amilcar com 14. E com quem você se casou eu a conheço? Como não? Casei-me com a Rita. A Ritinha? Isso mesmo, Ritinha, nossa colega de turma. Ela é professora primária. Pois fico muito contente por vocês. Quem vai ficar muito contente é ela quando eu levar para jantar conosco esta noite. Jantar com vocês? E por que não? Já tem algum compromisso para hoje? Na verdade, não. Só tenho que dar entrada no hotel que reservei tomar um bom banho. Hotel não. Vai ficar hospedado em minha casa. Agradeço muito, Adalberto, mas já fiz a reserva e prefiro ficar lá, mesmo porque não quero incomodá-los. Mas não haverá incômodo nenhum. Vamos deixar para uma outra oportunidade? Prefiro mesmo ficar no hotel, até porque penso que não seria correto de minha parte cancelar a reserva e também não quero passar uma imagem de tratante ao proprietário do hotel. Tudo bem, concordou Adalberto, mas em que hotel você vai se hospedar? No hotel que se chama Alvorada. Posso apanhá-lo lá por volta das 19h30, está bom para você? Está ótimo, mas acho que você não deveria arrumar esse transtorno para a Ritinha, afinal de contas, já são mais de 15 horas. E quem diz que vou dar algum trabalho a ela? Quando lhe falei sobre jantar conosco, estava pensando no restaurante. E se quer saber, Ritinha adora sair para jantar, pelo menos não precisará cozinhar. Assim sinto-me melhor. Então estamos combinados. Onde está seu carro? É aquele ali. Adalberto olhou para o local indicado e viu a Kombi antiga, mas preservada, brilhando como um carro novo. Não acredito. Quer dizer que você realizou um antigo sonho, ter uma Kombi igual a que seu pai possuía? Ainda se lembra? Como não? Seu pai precisou vendê-la para pagar um tratamento médico para sua mãe, não foi? Isso mesmo. E tivemos momentos muito felizes quando viajávamos e passeávamos com ela. E de que ano é essa? Do mesmo que tinha papai, 1975. Como você é persistente, Jorge, ela está linda, totalmente restaurada, inclusive com acessórios que a transformaram no motorhome. Deve ter lhe custado um bom dinheiro, Jorge, bem mais do que valia proporcionalmente naquela época. Então até a noite. Você não imagina o quanto estou feliz por vê-lo. Eu também, Adalberto. Você sempre foi um dos meus melhores amigos. Pontualmente, Adalberto estacionou o carro defronte do hotel onde Jorge já o aguardava. Ritinha, quando o viu, desceu do automóvel e o abraçou efusivamente, enquanto o marido dava a volta no veículo e se juntava a eles. Jorge, meu amigo e companheiro de trabalhos escolares, que prazer vê-lo por aqui. Dia desses estávamos falando de você. Você está muito bonita, Ritinha, bem mais do que já era. Sempre gentil, não, Jorge? Apesar de que pouco falava. A timidez que não me abandona. Se você soubesse como as meninas o admiravam. Foi uma pena que nunca ninguém me falou sobre isso, respondeu Jorge rindo. Você ri, mas é a pura verdade. Até você, perguntou Adalberto, fazendo cara de magoado como se estivesse com ciúme. Eu já era apaixonada por você, não precisa ficar enciumado. Ainda bem, ufa! E todos riram da infantil brincadeira. E os meninos? Perguntou Jorge. Preferindo ficar na casa de um amigo, assistindo a um jogo na TV, são fanáticos por futebol. Gostaria de conhecê-los um dia. Não faltará oportunidade. Vamos então? Convidou Adalberto. Para onde vão me levar? Você vai ver. Penso que não conhece esse restaurante. Se ele nunca mais esteve aqui em Boa Ventura, com certeza não conhece. E partem.
atravessando a pequena cidade, seguindo rumo a uma estrada vicinal. Já andei muitas vezes por esta estrada com meus pais. Até o lago, não? Sim, pois é para lá que estamos indo. Verdade. Lá agora tem um restaurante bem próximo, aquelas grandes pedras, onde você me dizia sempre que acabou levando-me um dia num piquenique com seu pai e sua mãe, lembra? Claro que me lembro. Meu pai, certa feita, disse-me que eu poderia levar um amiguinho e eu convidei. Éramos crianças. E esse restaurante se localiza bem no lugar onde lanchamos naquele dia à sombra de uma árvore. Isso mesmo, lembro-me como se fosse hoje. Mais uns 10 minutos e chegaram ao local. Realmente um grande restaurante ali fora construído, contendo mesas em seu interior e também uma varanda bastante espaçosa e fresca. Onde prefere sentar, Jorge? Onde quiserem. Hoje é você quem decide. Então vamos nos sentar aqui fora na varanda. Costumava pescar ou brincar na água bem ali. Pescar, bem quer dizer, molhar as iscas. Pouco conseguimos apanhar, mas era bem divertido. E sabem do que eu mais gostava? Do que, Jorge? Pergunta Ritinha interessada. Do amor que meu pai e minha mãe nutriam pelo outro e da alegria que reinava entre eles e que logicamente transmitiam-me. Eu já havia notado, Jorge, confirmou Adalberto, e também os admirava muito por isso. Meu pai e minha mãe, inclusive os seus, também se davam muito bem, não, querido? Sim, mas os de Jorge eram diferentes, não permitiam que a vida os acomodasse. Eram como dois namorados, sempre tentando impressionar um ao outro, com gentilezas, surpresas, não é verdade, Jorge? É verdade, sim. Eles se amavam muito, como se tivessem acabado de se apaixonar, e enfrentavam todos os problemas de um casal com muita tranquilidade. Como você bem disse, não permitindo que nada viesse atrapalhar o amor que sentiam pelo outro, até que a morte resolveu levá-los quase juntos, numa diferença de alguns meses apenas entre o falecimento dos dois. Como parente, você somente possui sua tia Emma? Só, mas tenho certeza de que amigos não lhe faltam. Tenho muitos amigos, sim, e muitos bons amigos como os que se encontram agora na minha frente. Você é como um irmão para mim, concluiu Adalberto. Mas vamos ao cardápio? E é você quem escolhe também. Não, já escolhi onde nos sentarmos, agora quem vai escolher é a Ritinha. Aprovado, concordou Adalberto. Está bem, vou escolher, deixe-me ver. Bem, para compensar as pescarias mal-sucedidas, que tal um pintado empanado com molho branco e 4 queijos? É o meu prato preferido. Muito boa escolha, Ritinha, concordou Jorge alegremente. E arroz, salada de rúculas, batata dorê e uma boa garrafa de vinho. Excelente, bradou agora Adalberto. E jantavam calmamente, conversando sobre futilidades, até ouvirem um chamado, quase um grito. Jorge, é você. Os três olharam em direção ao chamado e prontamente reconheceram uma antiga colega de turma, Verônica, que caminhava lentamente em direção a eles. Meu Deus, não acredito. Verônica resolveu sair de casa, comentou Ritinha contente. Ela mesma, concordou Adalberto, olhando por cima dos ombros. Que bom vê-la aqui. Isso já valeu pela noite. Foi o que ainda deu tempo de Ritinha balbuciar, antes que ela alcançasse a mesa e pudesse ouvi-la. Jorge se levantou e aguardou sua chegada, correspondendo ao abraço que a moça lhe dava. Mas é você, Jorge? Sou eu sim. Por que o espanto? Meu Deus, você está mais bonito ainda. Nunca poderia imaginar que ainda o veria nesta vida. Jorge, acabrunhado, baixou os olhos, pensando numa resposta para aquela explosão elogiosa, mas Verônica continuou a falar. Vocês sabem quem é esse homem hoje? Adalberto e Ritinha, após abraçá-lo efusivamente, aguardaram com interesse a revelação que certamente a moça lhes faria. Eu vi sua foto numa importante revista, ocasião em que estava sendo premiado como um dos mais importantes profissionais no mundo dos negócios. Senti-me tão orgulhosa de termos estudado na mesma escola. Adalberto e Ritinha olharam para ele, aguardando uma confirmação ou não, haja vista que ele apenas lhes dissera que trabalhara como administrador numa grande empresa, mas não lhes falaram em qual e o que realmente fazia. Não estranharam isso e nem se incomodaram, porque conheciam a sua humildade. Entretanto, encontravam-se curiosos, apenas curiosos. Que prêmio foi aquele, Jorge? Perguntou Verônica. Nada demais.
Eu apenas estava representando um dos premiados naquela noite que não pudera ir. Não sei não, insistiu. Pelo que li, o premiado era você. Esqueça isso, Verônica. O que mais interessa agora é você dizer-me como está, o que tem feito, o que faz, se está bem. Sente-se aqui. Quer comer alguma coisa? Não, obrigada. Estou ali naquela mesa com algumas amigas. Jorge olhou para onde ela apontava e estranhou um pouco o que viu. Suas amigas pareciam bem mais velhas que ela e Verônica também se vestia de uma maneira muito sóbria para sua idade. Pouquíssima maquiagem usava, apesar de ser uma mulher muito bonita e que bem pouco necessitava desses artifícios. Adalberto e Ritinha aparentavam um grande contentamento com a presença dela ali e viam com bons olhos a atenção que Jorge lhe dava. Mas, por favor, sente-se um pouco e me fale de você. Está bem, vocês me permitem? Concordou, e muito educada não se furtou a pedir permissão ao casal. É lógico que pode se sentar, Verônica. Será um prazer para nós e, além do mais, trata-se de um convite de Jorge. E este, então, gentilmente, afastou a cadeira que se encontrava vazia para que a amiga se sentasse. Não vou demorar muito, pois estou com minhas amigas e não quero deixá-las esperando. Eu compreendo, Verônica, mas fale-me de você. O que anda fazendo? Continuou seus estudos? Lembro-me bem que dizia querer cursar psicologia. Bem, começou a responder, encarando primeiro o casal à sua frente, parecendo bem pouco à vontade, fato que durou apenas alguns segundos e respondeu: Não, Jorge, eu não me formei em psicologia. Na verdade, não pude continuar os estudos. Quando faltava apenas um ano para formar-me, precisei parar. E por que? O que a impediu? Vou narrar-lhe resumidamente. Depois que nos formamos, ingressei na faculdade, mas 4 anos depois aconteceu uma tragédia em meu lar. Uma tragédia? Verônica olhou o canto dos olhos para a Ritinha e continuou. A firma de papai, aquela pequena metalúrgica, você se lembra? Lembro-me sim. Ela faliu, Jorge, e ficamos na miséria. Papai precisou vender até nossa casa e tudo o que tinha. Meu Deus, Verônica, nunca poderia imaginar, mas como aconteceu tudo isso? Na verdade, houve desvio de dinheiro por parte de um funcionário de confiança que fugiu e nunca mais foi encontrado. E seus pais? Papai não aguentou o choque, meses depois morreu, vítima de um infarto fulminante. E sua mãe? Minha irmã, que havia casado na época, levou-a para morar com ela. E você ficou por aqui? Cheguei aí junto, mas achei que não deveria sobrecarregar tanto minha irmã e acabei retornando indo morar com uma tia. Você deve se lembrar dela, Dona Meire da padaria? Ah, sim, eu a conheço. E não conseguiu mais estudar. Até poderia, pois há uma universidade aqui perto de Boa Ventura que muitos alunos frequentam à noite, viajando no ônibus fretado. A maioria cursa administração e direito, mas há também o curso de psicologia. E por que não termina o curso? Infelizmente, o que ganho não é o suficiente. E para falar a verdade, já não sou mais nenhuma jovem. Tenho sua idade, Jorge, 42 anos. Isso não quer dizer nada, pois sempre é tempo. E não devemos nos sentir velhos, Verônica. Ainda temos muitos anos de vida, pode crer, e a longevidade está cada dia maior com todos os recursos da medicina. Você tem razão, mas não posso ficar me preocupando com isso agora, respondeu resignada. Você se casou, tem namorado, se disser que não, não irei acreditar, falou Jorge, sendo gentil para com a amiga. Não me casei e nem tenho namorado, Jorge, respondeu sorrindo. Penso que sou muito exigente, mas esse é um outro assunto que eu gostaria de adiar para uma próxima ocasião. Bem, agora vou voltar para junto de minhas amigas. Veio para ficar ou está só passeando? Estou a passeio. E você casou-se? Tem filhos? Casei-me sim, mas não tenho filhos. Sua esposa não veio com você? Perguntou Verônica. Bem, é que nos separamos recentemente. Sinto muito, Jorge, disse Verônica, já levantando e despedindo-se. Bem, até qualquer hora, então, e lhe agradeço por convidar-me a sentar com vocês. Tchau. Até qualquer dia, respondeu Jorge. Tchau, Ritinha. Tchau, Adalberto. Tchau, Verônica. E assim que a moça se retirou, Jorge voltou a sentar-se, pois educadamente levantara para despedir-se e comentou: Pobre Verônica, uma tragédia mesmo, não? Adalberto e Ritinha se entreolharam, e foi ela quem respondeu: Na verdade, Jorge, a história é um pouco mais complicada. Mais complicada? Como assim? Eu vou explicar-lhe. Quanto à tragédia da falência, tudo bem, isso ocorreu realmente.
E não foi por culpa de seu Horácio, pai dela. O problema foi o que aconteceu depois, pobre Verônica. Ritinha permaneceu alguns segundos em silêncio, como que a concatenar melhor as ideias, e recomeçou. Primeiramente, ela e a mãe foram morar com Vera, sua irmã, que inclusive encontrava-se muito bem financeiramente. Seu esposo era engenheiro e tinha um alto salário. Vera estava fazendo de tudo por elas e até se propôs a custear os estudos da irmã, mas infelizmente Verônica teve que desistir e retornar para cá. E por quê? Quem me contou tudo foi sua tia Meire. Ela disse que José Luiz, cunhado de Verônica, começou a dar-lhe muita atenção e mostras de que estava se interessando um pouco demais por ela. E Vera percebeu? Não, pois antes que isso acontecesse, Verônica decidiu vir morar com a tia, alegando que Dona Meire estava necessitando de sua ajuda na padaria. E ela estava mesmo precisando de que Verônica ajudasse. Na verdade, foi o que combinaram, ela e a tia, após Verônica contar-lhe tudo o que estava ocorrendo. Pobre Verônica! E não pôde estudar, não é? Isso mesmo. E agora também existe uma outra questão, Jorge. Sim, pelo que sabemos, Verônica possui, digamos, uma opção bem, como posso dizer, uma opção em suas preferências sexuais. Ela é homossexual. Você, inclusive, deve ter notado pela sua maneira sóbria de divertir-se. Nós não temos certeza disso, querida. Não temos certeza, mas é o que todos dizem. E pelo que sei, Dona Meire sabe desse fato. Tudo bem, até concordo, mas Verônica é bastante discreta. Isso é verdade. Verônica é uma pessoa muito querida e respeitada por todos aqui na cidade, até porque é muito educada e delicada no trato com as pessoas. Jorge olhou demoradamente para a mesa onde elas se encontravam, e seu olhar, facilmente interpretado pelo casal amigo, era de muito carinho, e discretamente, de maneira bastante enternecida, comentou: temos que tratar com muito carinho e compreensão as pessoas que passam por essa dificuldade de ordem sexual. São provas difíceis que têm de enfrentar nessa encarnação em que vivem. Encarnação, Jorge? Você por acaso é espírita? Tendo estudado a respeito e encontrado muitas explicações para as mais diversas diferenças socioeconômicas, afetivas e de saúde, nas diversas encarnações por que passam os espíritos, na verdade, nós todos. Também temos lido alguns livros a respeito, Jorge. Gostamos muito dos romances espíritas. Os romances são ótimas leituras, porque demonstram através das histórias as diversas situações da vida, estimulando-nos a conhecer e, acima de tudo, procurar seguir os ensinamentos de Jesus. Sempre que possível, temos lido o Evangelho segundo o Espiritismo, Jorge. Isso é muito bom. De uma maneira simples e resumida, Jesus nos ensinou o caminho da felicidade. Você tem razão, concordou Adalberto. E quanto a Verônica, você parece muito preocupado com ela. Jorge desviou seu olhar mais uma vez para a mesa onde se encontravam Verônica e suas amigas e disse: vi muita tristeza em seus olhos quando falou sobre a faculdade. Ela teve a oportunidade com a irmã, mas infelizmente, comentou Ritinha. Está pretendendo fazer alguma coisa, Jorge? Perguntou Adalberto, vendo que o amigo ainda olhava com carinho para a antiga colega de escola. Penso que sim. Talvez eu a procure, pois vejo uma saída para tudo isso, ou pelo menos uma tentativa. Pense bem antes de tomar alguma decisão, meu amigo. Jorge se limitou a concordar com o aceno de cabeça e voltou sua atenção para o casal. Agora a sobremesa, Ritinha, mas desta vez eu escolho, disse Adalberto. Pudim de leite, com certeza. Para mim sim, você, Jorge. Para mim também. E após permanecerem mais meia hora conversando no restaurante, resolveram ir embora. Adalberto levou Jorge até o hotel e se despediram alegres, prometendo voltar a se reencontrarem. Capítulo 9. Mamãe, você me dá uma carona até o centro da cidade? Mas se apresse, por favor. Tenho 2 empresas para visitar agora de manhã. Você foi dormir tarde esta noite, filha? Estava estudando, pois tenho prova hoje. E como se saiu ontem no simulado para o vestibular? Acertei 82%, mamãe, mas vou esforçar-me mais. Você é muito dedicada, Milena, graças a Deus, puxou sua mãe, não? Por favor, mãe. Papai já morreu há 1 ano e meio e não devemos falar disso. Você tem razão. Seu pai não foi um bom exemplo, mas sempre a tratou com muito carinho quando estava sóbrio. Mamãe, desculpe-me, filha. Você ainda guarda mágoas, não é?
Na verdade, não. Apenas gostaria que tudo tivesse sido diferente. Além do mais, não fosse ele, talvez você não fosse minha filha. E eu não teria uma mãe maravilhosa como você. E as duas se abraçaram comovidas. Milena por tê-la como mãe, uma mulher dedicada, compreensiva e carinhosa, apesar de achar que ela não era feliz. Aliás, sempre a viu como uma pessoa não realizada, com exceção de seu trabalho, pelo qual era notadamente apaixonada. A não realização de sua mãe se prendia ao âmbito sentimental, pois desde que conseguia se lembrar, foram poucos os momentos em que a vira sorrir diante de seu pai, quase sempre embriagado quando no lar. Em seu trabalho, seu pai até que devia ter se saído bem, mas quando voltava para casa entregava-se à bebida, não chegando a perturbá-la, a ela e a sua mãe, mas ignorava-as. Até que um grave acidente automobilístico acabou por tirar-lhe a vida, quando inexplicavelmente, algumas horas depois do horário em que já deveria estar em sua casa, dirigia seu veículo em alta velocidade em direção a Campo Alto. Muito alcoolizado, conforme laudo pericial, presume-se que tenha perdido o controle do automóvel, acabando por chocar-se contra uma árvore, localizada a cerca de uns 30 metros da rodovia. Apesar de tudo, Milena o amava e ainda sentia por ele o mesmo carinho, pois sabia que era um bom homem. E no caminho até o centro da cidade, a jovem permaneceu em silêncio pensativa, e quando a mãe estacionou à frente da escola onde a filha frequentava o cursinho preparatório, antes que ela descesse do carro, pediu-lhe: "Espere um pouco, filha." "O que foi, mamãe?" "Ainda temos alguns minutos, e gostaria que me dissesse a razão desse seu silêncio. Foi por causa do que falei a respeito de seu pai?" Milena, na plena juventude de seus 17 anos, dona de uma beleza angelical bem parecida com a mãe, fazia jus à aparência, pois detinha profunda compreensão pelas pessoas, e principalmente por aquela que mais amava na vida. Então carinhosamente respondeu: "Não se preocupe com isso, mamãe. Você não tem culpa de sentir-se assim e nem de desabafar o que sente. Quanto a mim, não estava nem um pouco magoada com você, apenas me encontrava com os pensamentos dispersos, e eu a compreendo muito bem, afinal de contas, deve ter sofrido muito, sem o benefício e a força que uma vida sentimental bem vivida traz às pessoas." "Você não se chateou mesmo?" "Não, mamãe. Apenas mais uma vez vi-me preocupada pelo fato de a senhora não ter a mínima ideia do que levou o papai a entregar-se à bebida." Aide permaneceu em silêncio, franzindo o senho. "Você não sabe mesmo, mãe." "Não sei, Milena. Por todos esses anos tentei fazer com que ele me revelasse o motivo de tão grande transformação, já que fomos tão felizes nos primeiros anos de casados. Mas seu pai ficava em silêncio e bebia ainda mais. Até mesmo por esse motivo foi que acabei desistindo de continuar a perguntar-lhe." "E não tentou saber com outras pessoas?" "Com as pessoas mais chegadas, sim, mas evitava falar desse problema com qualquer um, porque poucos tinham conhecimento de que ele era um viciado. Tomava somente 1 ou 2 goles com os amigos e se afundava no copo em casa. E vovô? Seu avô sofria tanto quanto eu, mas dizia também desconhecer o motivo que, na verdade, nem sempre acreditei, porque era um assunto em que até ele procurava não tocar e acabava desviando o rumo da conversa. Será que ele sabia a causa e não queria ou não podia revelar? Não sei, Milena. Seu avô sempre foi um homem muito bom e não pretendo mais importuná-lo com esse assunto, até por força da sua idade e também por seu pai, que eu amava muito. Penso que eu idolatrava até mais que a sua própria mãe. Vovô já está com 74 anos e ainda trabalha, mesmo sem precisar fazê-lo. Trabalha porque gosta, e o trabalho faz bem à saúde, amenizando o sofrimento. Vovô tem ajudado muito a senhora depois da morte de papai, não, mamãe? Ajudou bastante, principalmente com as dívidas de seu pai, dívidas que eu não sabia existir, além de pagar pelas várias internações dele. E ainda paga meus estudos, e me disse que irá custear também a faculdade. E sabe o que mais ele disse da última vez em que nos encontramos? Até me esqueci de dizer-lhe. O que foi que ele disse? A senhora não vai acreditar. Disse-me que eu serei herdeira de tudo o que ele possui, e vovó Jacira está de pleno acordo. Ele lhe disse isso? Disse mamãe. De qualquer maneira, papai era seu único herdeiro. Isso será muito bom para você, filha. Quando será que ele virá aqui novamente, ou iremos até lá visitá-lo? Se até o final da semana ele não vier,
poderemos ir até sua casa. Era noite, mãe e filha se encontravam sentadas à mesa da cozinha. Haviam terminado de jantar e, como de costume, ali permaneciam por algum tempo, comentando sobre as atividades do dia ou simplesmente conversando sobre os mais variados assuntos. A casa em que moravam era simples, mas com cômodos grandes, com um bem tratado jardim à frente e razoável quintal nos fundos, onde havia algumas árvores frutíferas e, além de uma garagem, um largo corredor lateral que dava acesso ao quintal. Nesse momento, algumas cigarras ainda teimavam em emitir seu canto na tentativa de atrair as fêmeas para o acasalamento, enquanto grilos cri-crilando concorriam com elas, proporcionando o característico som das cidades interioranas, onde a vegetação, os pássaros e os insetos ainda fazem parte da vida de seus moradores. São os sons da natureza, os sons de Deus. A temperatura quente durante o dia agora se amenizara com suave brisa, que à noite soprava por entre formações um pouco mais elevadas e que se projetavam não muito altas em dois dos lados de Boaventura. E no intervalo, depois de uma conversa à toa e sem nenhuma preparação prévia, Milena lançou uma pergunta que nunca havia feito antes, sem sombra de dúvida, sobre um assunto bastante delicado para Aide. Mamãe, você não pensa em se casar novamente ou pelo menos iniciar um novo relacionamento? Que conversa é essa, Milena? Perguntou entre surpresa e ao mesmo tempo achando graça. Porque a surpresa? E qual a graça? Você ainda nova, bonita, atraente, imagino que existam homens bastante interessados. Se existem, eu nunca percebi. Ora, mamãe, pensa que não percebo como olham para você e as atenções que lhe prestam. Ah, você percebe? Percebo sim. Mas não percebe também que na maioria o que desejam mesmo é apenas um relacionamento físico, nada mais. Será, mamãe? Pelo menos não é o que tenho notado no Sr. Augusto, por exemplo, que já a convidou por diversas vezes para jantar. E o que você acha que ele pretende, filha? Casar, mamãe? Não o vejo como um aventureiro ou mesmo como um conquistador barato. E até já andei investigando com minhas amigas, principalmente com a Adriana, que trabalha na loja dele. O que foi que perguntou para essa funcionária dele, Milena? Está louca? Perguntou agora inconformada com a atitude da filha. Calma, dona Aide, respondeu a garota, divertindo-se. Não toquei no seu nome. Apenas disse a Adriana, quando surgiu uma oportunidade no meio de uma conversa, que eu imaginava que o seu patrão deveria ter muitas mulheres, porque é um homem bonito, charmoso. Você disse isso. E o que tem? As garotas conversam sobre os homens, sem que haja nenhum comprometimento. E o que foi que ela lhe disse? Ah, quer saber, não é? Perguntou Milena ironicamente, divertindo-se também. Não tenho o mínimo interesse em saber sobre esse seu Augusto. Mesmo assim, vou dizer-lhe o que a Adriana me contou. Ela me disse que seu Augusto é um homem muito sério e extremamente respeitador, tanto com as suas funcionárias como com todas as clientes e freguesas da loja. E disse ainda mais. Contou-me que as moças da loja já perceberam que ele deve estar muito interessado e até mesmo apaixonado por você. O quê? Ele anda dizendo isso? Não diz abertamente, mas vive a perguntar por você, se já está saindo para jantar, se tem demonstrado interesse por alguém, coisas desse tipo. E não é só ele, não. Também o Norberto, da loteria, o Pedro, gerente do banco, e este solteiríssimo, diferente de Augusto, que é divorciado, e de Norberto, que é viúvo, assim como a senhora. Sei que existem homens que se interessam por mim, filha, concluiu a mãe, rendendo-se às evidências, mas isso desde os meus tempos de adolescência, mas no momento não quero pensar nesse assunto. E quem é Bernardo que às vezes liga para cá à sua procura? É de alguma empresa para a qual você presta serviço? Aide, formada em administração de empresas, posteriormente cursou computação e informática e, aliando esses seus conhecimentos, prestava serviço na área de elaboração de programas digitais e de assistência a diversas firmas comerciais e industriais da cidade. É, filha, é o dono de uma fábrica e que quer porque quer levar-me para jantar e creio que para outras coisas mais que você já pode imaginar. E ele é casado, é divorciado e muito insistente. Sabe que chego a ter um pouco de medo dele? Medo, mamãe, por quê? Porque ele simplesmente meteu na cabeça que eu gosto dele. Como assim?
porque um sujeito prepotente me diz, sem papas na língua, que estou me fazendo de difícil, mas que eu sei que só ele poderá me fazer feliz. Que atrevido! Põe atrevimento nisso. Nunca lhe dei algum motivo para pensar assim. Apenas presto assistência à sua empresa, nada mais que isso. Estou até pensando em encerrar meu contrato com ele, apesar de ser um dos meus melhores clientes financeiramente, quero dizer, por tratar-se de uma empresa de porte considerável, e tenho tentado muito contornar essa situação. Meu Deus, deve ser difícil para você, mãe. Se é, com certeza. Deve saber que ganho mais com sua empresa e por isso insiste, sem nenhum constrangimento. Você acredita que dia destes falou-me que eu gostaria que eu trabalhasse somente para ele, porque tinha ciúmes por eu ter contato com outros empresários? Esse homem é um louco, um paranoico. Tome cuidado com ele. Não se preocupe, filha. Sei cuidar-me e como lidar com ele. Milena permaneceu por mais alguns segundos em silêncio, até que mais uma vez a queima-roupa, o que era uma de suas características, disparou crucial pergunta. Você amava o papai? Milena, acho melhor mudarmos de assunto. Mas a filha insistiu. Você o amava? Aide propôs-se por alguns segundos pensativa, e olhando para a filha mais nitidamente com o olhar e o pensamento no passado, ainda divagando, respondeu-lhe, sincera e resignadamente. Acho que eu amava sim, pelo menos desde o início de nosso namoro, até ele começar a transformar-se, você sabe. Sei. E como se conheceram? Depois que me formei em administração, fui estagiária em uma empresa, na cidade de Campo Alto. Seu pai, que como você sabe, morava lá, trabalhava para essa firma, e começamos a ter uma grande amizade, mais ligada ao trabalho que desenvolvíamos. E daí que simplesmente fomos nos afeiçoando. No intervalo para o almoço, permanecíamos mais tempo juntos. Depois chegamos a sair para jantar e ir a festas, até que ele disse imaginar que estávamos quase que namorando e eu concordei. Ele era um moço bonito, estudioso, dedicado, muito gentil e pronto. Você se apaixonou por ele então? Sim, vamos dizer que eu gostava de estar com ele e não tinha nenhum interesse por mais ninguém. Penso que isso é amor por um homem, logicamente, diferente do amor que sinto por você, filha. Capítulo 10. Eram 16 horas e Aide se encontrava às voltas com uma nova programação no banco de dados do computador central da empresa de Bernardo, que a todo instante vinha vê-la no escritório, aparentando preocupação com o êxito de seu trabalho. E então, Aide, como está se saindo? Já estou realizando os últimos testes. Penso que dentro de meia hora já estará funcionando a contento. Pois assim que terminar, por favor, passe em minha sala, hoje é dia de pagar-lhe pelos serviços já prestados neste mês. Você não poderia me trazer o cheque? Tenho pressa de ir embora, pediu Aide, tentando evitar ficar a sós com ele. Prefiro que passe por lá. Preciso conversar com você, arrematou o homem saindo em seguida. Em menos de 30 minutos, Aide deu por terminados os ajustes da nova programação, que juntamente com uma das funcionárias colocou em funcionamento. Você anotou tudo, Ruth? Anotei sim, Aide. Se tiver alguma dificuldade, pode telefonar-me, que lhe darei as devidas orientações. Farei isso. Então, até a semana que vem, um bom final de semana para todas vocês. Para você também, responderam as 8 funcionárias que trabalhavam naquela área. Não se esqueça de passar na sala do Bernardo, lembrou uma delas com um sorriso malicioso, que não passou despercebido pelas outras. Fazer o que, não? Perguntou Aide, demonstrando sincera preocupação. Boa sorte, desejou-lhe Ruth. Quer um escudo? Ainda brincou. Desta vez trouxe uma espada. E todas riram, pois já sabiam da insistência do patrão para com Aide, que resignadamente dirigia-se à sala do empresário. Com licença, Bernardo. Entre, por favor, feche a porta. Não é necessário, pois não vou nem sentar. Como lhe disse, estou com muita pressa. Não precisa ficar nessa defensiva comigo, Aide. Não vou atacá-la, e até resolvi controlar-me mais de hoje em diante, pois sinto que realmente tenho sido um tanto precipitado e inconveniente para com você. Eu lhe agradeço por essa sua sábia decisão que somente tornará as coisas mais tranquilas. Eu lhe prometo. Mas, por favor, diga-me se posso cultivar alguma esperança. Sabe o quanto gosto de você e não acredito
que não goste um pouquinho de mim, poderemos tentar pelo menos. Já lhe disse e repito, Bernardo, no momento não tenho nenhuma intenção nesse sentido. Sinto-me muito bem sem a presença de um novo homem em minha vida. Eu a entendo. Seu falecido marido deve tê-la maltratado muito, e é natural que se coloque nessa defensiva. Aquele bêbado não soube aproveitar a mulher maravilhosa que possuía. Não quero que fale assim de meu marido, Bernardo. Apesar de seu vício, era um bom homem e é o pai da minha filha. Desculpe, não falei por mal aqui. O meu cheque, por favor. Ou sim, aqui está. Apressou-se o homem a entregá-lo, visivelmente arrependido pelo que tinha falado a respeito de seu marido. Aide, por sua vez, apanhou o cheque, assinou o recibo e já estava saindo quando Bernardo a chamou. Aide, fale, Bernardo. Queria convidá-la para jantar comigo hoje à noite, mas espere, não responda ainda. Eu lhe prometo que depois de jantarmos levo-a para casa e vou embora, sem nenhuma outra intenção. Com todo o respeito, vou procurar, como já lhe prometi, ser mais discreto quando estivermos juntos a outras funcionárias. Não vou poder, Bernardo, pois já tenho um compromisso para hoje à noite, para todo o final da semana, então até terça-feira que vem aqui na empresa. É uma pena que já tenha compromisso, mas eu saberei esperar. E a Aide se retirou irritada. Não gostava que falassem mal de Mário. Para ela ninguém tinha nada com isso e sentia pena do falecido marido. Se ele tinha se tornado um alcoólatra, deveria ter tido um motivo, que até aquele momento não conseguira descobrir, ou talvez mesmo alguma fraqueza, mas com certeza causada por algo que desconhecia. Sempre acreditava que ninguém pensa, vou tornar-me um alcoólatra, por livre escolha. Imaginava o quanto uma pessoa com esse vício deveria sofrer, e muito menos Bernardo poderia dizer alguma coisa sobre ele, porque apesar do vício, Mário era muito respeitador. Existem homens que se sentem tremendamente irritados quando são contrariados ou não veem seus desejos atendidos, principalmente quando se trata de mulheres. E Bernardo não era uma exceção, muito pelo contrário, pois enorme contrariedade o acompanhou até o final do dia, sendo que a dúvida e a curiosidade foram crescendo em sua mente. Que compromisso poderia ter a Aide para recusar um convite para jantar com seu melhor cliente e ainda feito de maneira tão polida? Será que teria sido uma desculpa ou será que iria sair com outra pessoa? Pensou, passando da irritação para um início de raiva, só de pensar que poderia haver um outro homem na vida dela. Mas quem poderia ser? Sabia que havia outros interessados, mas nem os considerava, tendo em vista a ilusão de que, dentre todos, ele seria o mais bonito, o mais insinuante e principalmente o mais rico. E continuou a matutar, sentado à sua mesa de trabalho e girando nervosamente a caneta entre os dedos. Sempre gostara de Aide, desde os tempos de escola, e quando ela começou a namorar Mário, sofreu um bocado por ciúmes. E somente quando eles se casaram foi que resolveu dar um novo rumo amoroso em sua vida. Casou-se também e teve 2 filhas, Carol e Cláudia, que trabalhavam com ele na empresa. Coincidentemente, a esposa lhe pediu o divórcio na mesma época em que a Aide perdera o marido, o que o fez pensar que, enfim, o destino estava lhe abrindo uma grande chance. Suas filhas trabalhavam com ele, mas moravam com a mãe, para a qual destinava poupuda pensão. Na verdade, Elga, sua ex-esposa, que não suportava mais os seus rasgos de irritação por qualquer motivo e as discussões que eram constantes, não conseguiu encontrar outra solução a não ser a separação. Bernardo, ainda bastante irritado, começou a lembrar-se de sua adolescência, quando a Aide, jovem ainda, somente tinha olhos para um cara. Como era mesmo o nome dele, pensou, era um sujeito tímido assim como ela, e eles resolveram cultivar um amor quase que platônico, até que o rapaz se mudou para a capital com os pais para cursar uma faculdade e nunca mais apareceu. Como a Aide gostava dele, lembrou-se, e como sofreu a menina. Recordou-se, então, de vê-la sentada sozinha no intervalo das aulas, sem tocar no lanche e com os olhos marejados de lágrimas. E devaneando, Bernardo custou um pouco a perceber que seu telefone tocava, até que o tirou do gancho. Seu Bernardo, é o senhor Inácio na linha, o senhor pode atendê-lo? Complete a ligação, por favor, pediu o homem à secretária. Alô, Bernardo? Sim, fale, Inácio. Resolveu aquela questão para mim? Tenho muito interesse em adquirir aquele imóvel.
É sobre isso que quero lhe falar. Acontece que o proprietário resolveu que não quer mais vendê-lo. Como? Não conseguiu convencê-lo? Não conseguiu fazê-lo mudar de ideia? Ele pedia que aumentasse a minha oferta, se porventura ele desistisse da venda. Ele fez essa nova oferta, mas ele foi irredutível, disse que não vai mais vender. Você irá tentar novamente, Inácio? Até posso, mas só se for para oferecer-lhe mais. Pois então faça o seguinte, peça-lhe que estipule qual seria o valor para mudar de ideia, certo? Vou tentar, Bernardo, mas me parece que a situação é um pouco mais complicada, porque envolve a vontade da esposa dele. Entendo. Bem, de qualquer forma, tente novamente. Vou ver o que consigo. Mais alguma novidade? Não, nenhuma. Ah, sim. Lembra do Jorge? Do Jorge? Que estudou conosco nos tempos do colegial e que foi embora para cursar uma faculdade? Esse mesmo. Pois você não vai acreditar. Eu estava precisamente tentando lembrar o nome dele há poucos instantes. Verdade? Verdade. E por que estaria se lembrando dele, Bernardo? Estava apenas rememorando esse tempo de estudante. Por causa da ideia, não é? Lembro-me de que eles eram apaixonados naquele tempo. Pelo menos ela, porque também me recordo muito bem o quanto sofreu quando ele se mudou daqui de Boa Ventura. Quanto a ele, não sei, pois foi embora. Apesar de que ele não tinha idade suficiente para decidir por sua própria vida, não é? O que você está querendo dizer? Nada. Apenas que se você estava pensando nele, com certeza é porque estava também pensando nela, estou certo? Você sabe que é isso mesmo, mas não quero que fique falando por aí. Fique tranquilo. Mas o que ia dizer-me a respeito do Jorge? Bem, você não vai gostar de ouvir. E o que é, homem, desembuche? Jorge está na cidade. O quê? Ele está na cidade? E o que eu veio fazer aqui? Soube há tempos que ele se casou e que se encontrava muito bem de vida. Dizem que ficou rico por causa do sogro. Se ainda está rico, eu não sei. O que eu sei é que ele e a mulher se separaram. Separaram? Isso mesmo, assim como você. E quem lhe disse tudo isso? O Adalberto esteve com ele e até jantaram juntos, inclusive a Ritinha. E o que mais Adalberto lhe falou? Só me disse isso. Assim que ele estava com uma Kombi 1975. Uma Kombi 1975, isso mesmo, mas do tipo de colecionador, totalmente restaurada, até equipada como motorhome. Isso só pode ser capricho de quem tem muito dinheiro. Sobre isso eu nada sei. E Adalberto não lhe falou onde ele se encontra hospedado? Não, Bernardo. Agora o que eu acho é que você deve ficar atento. Quem sabe Jorge se separou da mulher e veio atrás de Aide. Inácio, você está sabendo de alguma coisa e não quer me dizer? Não sei de nada além do que já lhe falei, Bernardo. E me desculpe pela minha última colocação. Não foi minha intenção lhe trazer preocupações. Do outro lado da linha, Inácio desenhara um riso irônico e maldoso na face. Não gostava de Bernardo, mas pelo fato de sempre ter a oportunidade de realizar bons negócios com ele, era de bom ouvido e tratá-lo bem, apesar de não ter conseguido se conter, desferindo-lhe esse cutucão em seu ponto fraco. Mas fique tranquilo, Bernardo, pois se eu descobrir alguma coisa, telefono para você. Afinal, amigo é para essas coisas. Obrigado, Inácio. Sinto que você vai me ajudar muito. Até mais, meu amigo. Até mais. Bernardo desligou o telefone e sua face e pescoço, muito corados, vermelhos mesmo, demonstrava a preocupação e a revolta que iam por dentro de si e que se transformavam aos poucos num sentimento de raiva pela má sorte que surgira à sua frente. Mas o que esse cara veio fazer aqui? Será que o mundo está conspirando contra mim? E nessa vibração de ódio e de temor, ideias indesejadas começaram a percorrer-lhe a imaginação. Aide me disse que tem um compromisso para hoje e para todo final de semana. Será? Será que combinaram de se encontrar e passarem esses dias juntos? Ou será que já estão se encontrando? Inácio não me falou desde quando ele se encontra na cidade, apenas que Adalberto esteve com ele. Imediatamente, e tomado pelo ciúme, ligou para sua secretária. Pois não, seu Bernardo? Quero que ligue imediatamente para o Adalberto. Preciso falar urgente com ele. Passaram-se alguns minutos e a funcionária informou de que o advogado não se encontrava em seu escritório e que ligara para o seu celular, mas que este se encontrava inoperante. Pois continue tentando. Sim, senhor Bernardo.
Capítulo 11. Era noite e mãe e filha se encontravam sentadas preguiçosamente na varanda, após o jantar, quando o telefone tocou. Por favor, Milena, pediu Aide. Se for o Bernardo, diga que eu não estou, que saísse e lá invente alguma coisa. Pode deixar, concordou a filha, dando uma piscadela de olhos para a mãe. E dirigindo-se até a sala de estar, atendeu o telefone. Alô? Milena? Sim, aqui é Bernardo e gostaria de falar com sua mãe. Ela não se encontra. Ela ainda não chegou ou já saiu? Ela saiu. E sabe para onde foi? Não sei, Bernardo. Pois eu estava tomando banho e quando saí do banheiro ela não mais se encontrava aqui. Ela saiu com o carro? Deixe-me ver. Milena se calou por alguns segundos como se tivesse ido verificar e respondeu. Não, seu Bernardo. O seu carro se encontra na garagem, deve ter saído com alguém. E ela não lhe disse mesmo onde iria? Não, apenas que ia sair. Do outro lado da linha, o homem sentiu um calor arder-lhe o peito e as faces, da mesma forma que ocorrera quando Inácio lhe informara que Jorge se encontrava na cidade. O senhor quer deixar algum recado? Perguntou-lhe Milena. Não é necessário, boa noite. Boa noite, seu Bernardo. E desligou o telefone com um sorriso nos lábios, próprio de quem acabou de pregar uma peça em alguém, e retornou para a varanda. Você ouviu, mamãe, o que eu disse ao Bernardo? Ouvi. E se quer saber, fico meio preocupada. Realmente, o homem precisou fazer um grande esforço para controlar-se, completou a garota rindo. Ele deve estar muito apaixonado, mamãe. É um louco, Milena já lhe disse. Nesse instante, deve estar imaginando que saí com algum homem, com certeza. Milena se sentou novamente ao lado da mãe e, após pensar um pouco, perguntou-lhe: Você sabe realmente o que é amar, mamãe? Amar verdadeiramente um homem? Já sentiu isso alguma vez? Desta feita, mais uma pergunta atingiu a ideia em cheio, inicialmente aturdindo-a, para logo em seguida esboçar ingênuo sorriso na face. Mamãe, esse seu sorriso acaba de denunciá-la. Por acaso está se lembrando de alguém? Indagou Milena, curiosa e animada com o rumo que a conversa poderia tomar. Por que me faz essa pergunta? Gostaria muito de saber, mãe. E depois de prolongado e comprometedor suspiro, Aide lhe respondeu. Já senti algo mais forte, sim, mas tenho certeza de que foi por causa do período de adolescência que eu atravessava. Conte, mamãe. Pediu novamente a jovem, não escondendo o entusiasmo que a invadia. Eu tinha 15 anos e ele 17. Mais nova que eu, hein, mãe? Estudávamos na mesma escola. Aqui em Boaventura? Sim, e foi algo que aconteceu de maneira, digamos, inopinada, sabe? Quando dei por mim, já estava gostando dele. Penso até que apaixonada. Era um jovem um pouco diferente dos outros de sua idade. Diferente? Era um rapaz mais comportado, sério, tirava boas notas nas provas, destacava-se nos esportes, enfim, alguém por quem as meninas chegavam a derreter-se. E ele, quer dizer, também demonstrava interesse por você? Creio que sim. Estava sempre olhando-me de longe e até trocávamos olhares e sorrisos, mas nunca nos falávamos. E por quê? Penso que éramos tímidos demais. Para você ter uma ideia, penso que até hoje ele talvez nem saiba que as garotas eram apaixonadas por ele. Geralmente os tímidos nunca sabem, e mesmo que alguém lhes diga, não acreditam. Já vi isso, mas vocês nunca se falaram. Depois de algum tempo, ele se aproximou e conversou comigo. Milena se encontrava cada vez mais ansiosa em saber tudo sobre esse amor juvenil de sua mãe. O que ele lhe disse? Aide deu um largo sorriso e, quase rindo da lembrança do que iria dizer à filha, revelou. Falou-me sobre o tempo que estava fazendo. Sobre o tempo, exclamou Milena decepcionada, mas divertindo-se com aquela revelação. Por falta de assunto, disse-me que estava fazendo muito calor. E você? A mãe começou então a rir, principalmente por ver a atônita fisionomia da filha. Respondi-lhe que também achava, e permanecemos juntos, um ao lado do outro, sem coragem para tomar qualquer iniciativa. E depois, vocês voltaram a se falar, alguns dias depois. E o que ele disse dessa vez? Perguntou se eu havia ido bem nas provas, e eu lhe respondi que sim, e mais uma vez ficamos estáticos em silêncio. Nesse ponto da conversa, Aide se impressionou com a facilidade com que se lembrava de tudo o que havia acontecido entre ela e o rapaz, concluindo que, se quisesse, recordaria de todos os momentos e de todas as falas,
e foi com maior assombro ainda que se deu conta de que parecia estar revivendo aqueles dias, inclusive as noites, nos momentos em que se deitava e ficava por um bom tempo pensando nele. Meu Deus! É mesmo assim? Achava que ele tinha interesse por você? Tinha certeza, até porque não fazia isso com outras garotas. E se quer saber, o tempo foi passando e nós nos procurávamos nos intervalos das aulas e ficávamos juntos. E as conversas continuavam triviais, mas eu li em seus olhos, assim como ele devia ler nos meus, que nos encontrávamos apaixonados um pelo outro. E depois, mãe? Perguntou Milena ansiosa. Momentaneamente, Aide pareceu entristecer-se pela lembrança. Depois ele se formou, prestou provas para uma faculdade, foi aprovado e foi embora, com seu pai e sua mãe, que resolveram mudar-se com ele para a capital. E ele não lhe disse nada? Não, porque eu e meus pais estávamos viajando quando isso aconteceu. Até sua mudança de cidade foi repentina. E você soube o que lhe aconteceu? Nunca mais o vi, e nem teve mais notícias. Depois de alguns anos, fiquei sabendo que se casara e que estava muito bem de vida, pois seu sogro era um rico e próspero empresário e que ele trabalhava nessas empresas. Também sabia que ele tinha uma tia que morava em Campo Alto, mas nunca tive nenhum contato com ela, apesar de ela vir sempre em sua casa quando ele ainda morava aqui. E você acha que isso é se apaixonar? Bem, pelo menos, naquela minha cabeça de adolescente era. E o esqueceu? Sim, e nunca mais se lembrou dele. Confesso que cheguei a recordar-me algumas vezes, depois de casada, depois que seu pai começou a beber demais. E o que pensava? Perguntou Milena, impressionada com a sinceridade da mãe. Não sei, talvez que ele tivesse tido mais sorte do que eu, apesar que, como já lhe disse, por causa de seu pai, tive a felicidade de ter você. Você acha que eu não poderia ter nascido sua filha se tivesse casado com outro homem? Não sei lhe dizer, filha, mas poderia até ser, se for verdadeira a existência das diversas encarnações, pois nesse caso, pelo que já li, você existiria como espírito, e se Deus assim o desejasse, poderia reencarnar junto a mim e a um outro pai. Isso com certeza dependeria de muitas outras coisas. E se isso pudesse realmente acontecer, você gostaria de ter casado com ele? Acha que teria sido mais feliz? Aide cerrou os olhos na tentativa de imaginar a situação e respondeu sem titubear. Sabe, filha, se ele continuasse para sempre a carregar consigo a bondade que via nos seus olhos, penso que sim. E ainda tenho muita convicção de que ele continua a ser aquela mesma pessoa que eu conheci. Só espero que menos tímido, não? E as duas caem na risada, divertindo-se com aquele devaneio de Aide. Como ele se chamava? Jorge. Jorge, seu primeiro amor. De qualquer maneira, ainda acabo por pensar que essas coisas só existem mesmo quando somos adolescentes, sem os percalços da vida. O grande amor existe sim. Penso que ele apenas vai se modificando com o tempo, mas ele existe sim. Mais ânimo, dona Aide, brincou Milena. E mais tarde Aide se sentou confortavelmente na poltrona da sala de estar e se entregou a outros devaneios sem saber que num quarto de hotel alguém também se entregava a essas recordações. Ano de 1988. Era uma manhã bem fria da segunda quinzena de julho e as provas escolares já haviam iniciado, sendo que mais alguns dias e as férias do meio do ano teriam início. Jorge havia terminado de dar uma última verificada nas respostas que havia colocado na prova de física e, satisfeito com elas, entregou sua folha ao professor, saindo da sala de aula, dirigindo-se ao pátio. Ainda tinha à sua disposição 15 minutos e mais outros 15 destinados ao intervalo. Naquele ano, ele terminaria o colégio e estaria pronto a enfrentar um dos vestibulares para ingressar num curso superior. Será que ela já terminou sua prova? Pensou o rapaz, ansioso, e olhando para uma das outras portas, que era por onde ela sairia, e começou a caminhar de um lado para o outro naquele pátio vazio, pois ninguém ainda tivera a felicidade ou a capacidade de, como ele, concluir as questões. Mais alguns minutos e Aide sussurrou, quando ao girar o corpo nos calcanhares deparou-se com a figura da garota a surgir, como uma verdadeira deusa, vindo ao seu encontro, com um leve sorriso nos lábios, a denotar sua pura e sincera timidez.
Ligeiro tremor lhe sacudiu o corpo, mas notadamente a região do abdômen, sentindo como se uma reviravolta suave lhe invadisse os intestinos. Jorge sempre achara muito mal localizada essa sensação, pelo menos nada romântica, pois pensava bem que poderia ocorrer numa região mais próxima do peito, apesar de que ela era bem rápida, terminando por fazer disparar o coração. Mas nunca poderei lhe dizer que é meu intestino que faz disparar meu coração quando a vejo. Brincava sempre com seus próprios pensamentos. Quando isso ocorria, essa frase o ajudava, porque acabava por sorrir no que era correspondido por ela. A ideia ainda cursava o primeiro colegial, e assim como Jorge era uma ótima aluna, sempre conseguindo boas notas, e aproximando-se devagar, perguntou-lhe: "Fez uma boa prova, Jorge?" "Penso que foi muito bem, e você?" "Também acho. Está frio, não?" Esfriou bastante." "Por que não nos sentamos naquele banco mais protegido contra o vento?" Convidou Aide, que entre os dois era que tinha mais facilidade de compor algumas frases, a fim de tentar iniciar uma conversação. "Vamos sim." Sentaram-se então e mudos, esfregavam as mãos na tentativa de as aquecerem. "Vou perguntar a ela se posso aquecer as suas mãos com as minhas," pensou Jorge, mas seus lábios apenas se entreabriram, faltando-lhe a coragem necessária, e o máximo que conseguiu foi lhe dizer que gostava de conversar com ela, sentindo nessas palavras uma grande quebra de barreiras e uma grande satisfação pela sua coragem. "Também gosto de conversar com você, Jorge," respondeu a garota, chegando a achar graça intimamente com o que ambos disseram, pois nunca falavam nada. E o que poderia ter sido o começo de algo foi logo interrompido pela estridente campainha, anunciando o término das provas num convite para que todos os alunos entregassem suas folhas e saíssem também para o recreio. "Nem percebi o tempo passar," comentou Jorge. "Nem eu," respondeu Aide. E em poucos segundos o pátio ficou lotado de alunos, o que em muito desagradou aos dois, pois logo os colegas se aproximaram, tolhendo completamente aquele arremedo de namoro. As férias chegaram e com elas a separação dos dois, pois Ade viajara com os pais por quase todo o mês de julho, já que o senhor Amélio, pai da moça, havia ganho uma viagem como prêmio da companhia em que trabalhava como representante comercial. Sua mãe, Dona Alda, havia algum tempo vinha lhe cobrando um passeio nas férias, e então aproveitaram para permanecer um tempo a mais do que o de costume. Jorge, por sua vez, apenas participou de um pequeno passeio com seus pais, na casa de sua tia Emma, desta feita de ônibus, pois Jamil já não possuía mais a Kombi vermelha. Quando retornaram às aulas, Jorge e Aide continuaram a encontrar-se no intervalo da escola, por todo o segundo semestre, sem que aquele amor se transformasse em algo mais sério, no mínimo um pequeno namoro, mas gostavam da maneira como agiam, apesar da enorme vontade do rapaz em declarar-se a ela. No final do ano chegou e Jorge recebeu o tão esperado certificado de conclusão de curso, prestando logo em seguida vestibular numa faculdade de administração de empresas, na capital do estado, em que logrou brilhante colocação. Era uma universidade pública e não podia perder essa oportunidade, apesar dos poucos recursos de seu pai, mas a sorte acabou por sorrir-lhe. Seu Jamil havia conseguido uma transferência da área em que trabalhava numa empresa farmacêutica e acabaram por mudar-se para a cidade grande, e tudo foi feito de uma maneira tão repentina que Jorge não teve tempo de se despedir de Aide, que naqueles dias encontrava-se em nova viagem com seus pais. A tristeza tomou conta do rapaz, mas de maneira alguma poderia desistir de tudo, tendo em vista todo o sacrifício que seus pais haviam feito por ele. E sem olhar para trás e sem ao menos deixar alguma notícia, partiu para sua nova vida. Capítulo 12. Aide, murmurou Jorge intimamente, deitado na cama do hotel ao acordar. Como eu gostava daquela garota! O que será que foi feito dela? Será que se casou? Terá filhos? Gostaria que estivesse muito bem, mas ainda vou ter notícias dela, pensou com nostalgia. Eu bem que poderia ter perguntado a Adalberto, com certeza teriam notícias, mas não tive coragem, pois poderiam interpretar-me mal. Afinal de contas, devem lembrar-se de como éramos ligados no tempo da escola, e se nada disseram, na verdade,
Devo ter um certo cuidado com o que digo, pelo fato de eu ser um divorciado agora. Podem interpretar-me mal. Pensando em tudo isso, Jorge se levantou, escovou os dentes, tomou um bom banho e saiu do hotel sem fazer o de jejum. Estacionou sua Kombi defronte de uma padaria no centro da cidade e lá entrou, já cumprimentando a senhora que se encontrava por detrás do balcão. Era sábado. Bom dia, dona Meire. Bom dia, senhor. Em que posso servi-lo? A senhora não está me reconhecendo? Ah, o senhor. Espere um pouco. Parece que eu conheço. Sim, você. Ei, Jorge, você não é o filho da Elisa? Sou eu mesmo. Meu Deus, agora eu reconheci. Mas você está um homem feito, um homem muito bonito, por sinal. Quando saiu daqui era um garoto. Faz mais de 20 anos, dona Meire. Agora me lembro. Verônica me mostrou uma foto sua que saiu numa revista. Isso mesmo. Está visitando a cidade? Sim, vim visitar alguns amigos. Mas deixe-me dar-lhe um abraço. E dizendo isso, dona Meire deu a volta no balcão da padaria, indo abraçá-lo, retornando logo em seguida e perguntando-lhe novamente o que desejava. Quero um copo com leite e um pão com manteiga e queijo. Chegou hoje, Jorge? Cheguei quarta-feira e estou hospedado no Hotel Alvorada. Já se encontrou com algum amigo? Oh, sim. Na quarta mesmo, jantei com Adalberto e Ritinha no restaurante perto do lago, alguns poucos quilômetros daqui. E na quinta e ontem, encontrou-se com mais algum de seus amigos dos tempos de escola? Sabe que nem tive tempo, dona Meire. Não? Veja, senhora, na quinta-feira, quando me levantei, tirei aquela minha perua Kombi do estacionamento do hotel e fui tomar o café da manhã. Bonita Kombi, Jorge. Foi o que me disse o senhor Giacomo, o do supermercado? Isso mesmo. E quando saí do hotel, ele estava admirando a Kombi, bastante curioso. Reconheci-o na mesma hora e o cumprimentei. De início, pareceu não se lembrar de mim e precisei apresentar-me. Sim, fico muito feliz em ver-me, pois era muito amigo de meu pai e tanto insistiu que acabei aceitando o seu convite para pescar. Ele tem um rancho de pescaria muito bonito, não, Jorge? Eu já tive a oportunidade de ir até lá. Uma beleza de rancho. E daí pescamos e almoçamos lá, pois Dona Aurora, sua esposa, foi também, como cozinha. E depois fez você jantar também, não foi? Como a senhora descobriu? Porque todos os seus convidados têm que almoçar e jantar. Pois é, foi um dia maravilhoso, até porque seu Giacomo contou muitas histórias vividas por ele e meu pai. Acabamos retornando somente à noite e fui dormir. Gostei muito do passeio. E ontem? Bem parecido, dona Meire. Assim que saí do hotel, encontrei-me com o senhor Teófilo, também muito amigo de meu pai. Espere, não me diga, já sei. Ele o levou até sua fazenda de gado leiteiro. E foi isso mesmo que aconteceu, e apreciei muito o passeio também, principalmente quando vi as casas dos colonos que trabalham para ele. Simples, mas muito bem projetadas, bem construídas e bem conservadas e pintadas. Um dos colonos me disse que seu Teófilo faz questão de pintá-las todos os anos. E almoçaram e jantaram um delicioso churrasco. E foi, dona Meire, mas o que mais me impressionou e alegrou foi constatar a amizade e o carinho que esses dois senhores, tanto o senhor Giacomo como o senhor Teófilo, tinham por meu pai, assim como suas esposas por minha mãe. Cheguei mesmo a emocionar-me. Conheci seus pais, Jorge. Gostava muito deles e os admirava pelo amor que nutriam pelo outro. Isso é verdade. Mas você estava dizendo-me que jantou com Adalberto e Ritinha? Sim, e tive a oportunidade de encontrar-me com Verônica. Ela me diz que está morando com a senhora. Verônica é minha sobrinha, pobre moça. Perdeu os pais e foi morar com a irmã. Ela lhe contou? Sim, ela me disse que a firma do pai faliu. Pois é, e Verônica acabou sendo muito prejudicada por isso. Queria tanto estudar, mas com a falência do meu cunhado, tudo ficou mais difícil. Minha sobrinha Vera até ofereceu para pagar-lhe os estudos, mas ela achou melhor não aceitar. E decidiu vir morar e trabalhar com a senhora, pelo menos foi o que ela me contou. Isso mesmo, concordou a mulher, sem entrar em maiores detalhes. Ela sempre quis cursar psicologia, não é? Lembro-me disso desde os tempos em que estudávamos juntos aqui em Boa Ventura, e falta apenas um ano para ela terminar. Isso é verdade, era o sonho dela, e até acho que seria uma ótima profissional, pois leva muito jeito.
Sabe que até parece compreender com muita facilidade o que as pessoas estão sentindo? Parece ter um sexto sentido e já ajudou muita gente com depressão e outros males da cabeça. Vira e mexe, vê alguém procurá-la para ouvir seus conselhos. Eu fico só ouvindo. Dona Meire, eu gostaria muito de ajudar Verônica. Ajudá-la como? Se isso não vier trazer nenhum problema para a senhora, principalmente no tocante ao serviço de sua padaria, eu gostaria de custear esse estudo para ela. Sei que há uma faculdade numa cidade próxima daqui e que uma van transporta os alunos no período noturno. Talvez ela possa concluir a faculdade. Dona Meire fixou-se a olhar no rapaz, matutando um pouco sobre qual seria o interesse dele, e lhe perguntou: Mas com qual interesse, Jorge? Não consigo imaginar o porquê dessa sua disposição. Na verdade, Dona Meire, encontro-me numa excelente posição financeira e não iria me faltar esse dinheiro, sendo que apenas gostaria de ajudar a Verônica a realizar esse seu sonho que certamente, quando formada, poderá proporcionar-lhe uma melhor condição de vida. A mulher continuou a raciocinar e não teve nenhum constrangimento em dizer a Jorge o que passava pela sua mente. Olhe, meu rapaz, e me desculpe a sinceridade, mas tenho que lhe dizer o que penso. Pois fale, Dona Meire. Penso que ou você é louco, ou está interessado na minha sobrinha, porque se estiver interessado nela, vou adiantar-lhe que... Calma, Dona Meire, eu não sou louco e nem possuo qualquer outro interesse em sua sobrinha, a não ser o de ajudá-la. E se quer saber, já tenho conhecimento, ou pelo menos sei o que falam sobre ela, e penso seja sobre isso que a senhora quis querer me adiantar. Sabe? Sobre suas preferências no tocante ao sexo? Isso mesmo, Jorge. Pode acreditar em mim, Dona Meire. Isso para mim não representa nada e só quero ajudá-la a conquistar o seu sonho. Além de que eu vou desembolsar, não me fará falta alguma. A mulher lhe sorri agora de outra maneira e lhe diz visivelmente emocionada: Bem, se não é louco e nem está com algum interesse, não tenho nada a me opor. Muito pelo contrário, somente tenho de agradecer-lhe. Agora há um problema. Já sei convencer Verônica. Ela se encontra aqui, vou chamá-la. Deve estar limpando a casa. Moramos aqui depois daquela porta. E Dona Meire foi chamar a sobrinha, apenas dizendo-lhe que havia alguém que queria conversar com ela, no que atendeu prontamente. Jorge? Exclamou a moça ao entrar na padaria. Você quer conversar comigo? Isso mesmo, Verônica, pode ser? Sim, aqui mesmo. Poderíamos nos sentar num banco do jardim aqui à frente? Pode ir, Verônica, adiantou-se Dona Meire. E a moça e Jorge atravessaram a rua em direção à praça e se acomodaram num dos bancos mais próximos. A manhã se encontrava fresca ainda e estava agradável ali, à sombra de frondosa paineira. Eu lhe agradeço muito, Jorge, mas não posso aceitar, respondeu Verônica bastante séria. Jorge sorriu ao ouvir a contestação, já esperando essa sua reação. E qual é o problema, minha amiga? Além do mais, como você mesma acabou de informar-me, até recebeu uma correspondência da faculdade, informando-a de que teria apenas mais um ano para regularizar essa situação, pois estaria vencendo o prazo para concluí-lo. E também sabe que poderá terminar o curso nessa cidade próxima que você me disse ontem. Mas, Jorge, você não tem nenhuma obrigação para comigo, nem somos parentes, somos amigos, e não posso ficar assistindo você perder essa única e derradeira chance que tem. Seja razoável e dê-me esta oportunidade de fazer uma boa ação. É muito dinheiro, Jorge. Não se trata do curso todo, Verônica, mas apenas de um ano. Olhe, vamos fazer o seguinte: eu pago o curso e depois que começar a trabalhar, quando eu realmente tiver condições financeiras, você me ressarce o valor em prestações da maneira que quiser. Está bem assim? Eu nem sei o que dizer, Jorge. Realmente é a minha única última chance e estamos conversados. Hoje mesmo irá entrar em contato com essa faculdade e verificar do que necessita. Depois conversaremos. A propósito, pretendo quitar tudo de uma só vez. Irei agora como presente, comprar-lhe todo o material, livros, enfim, o que necessitar. Você está ficando louco? Perguntou a palermada. Por favor, Verônica, aceite. Está bem, Jorge, eu aceito, mas nunca serei capaz de pagar-lhe pelo que está fazendo por mim. Será sim. Basta que me convide para ser seu padrinho no baile de formatura. Quero que saiba, Jorge,
que hoje está sendo um dos dias mais felizes da minha vida. E o meu também, Verônica, pode acreditar, sabe? Eu aprendi que o segredo da felicidade é alegrar-se com a felicidade do próximo, principalmente quando tivermos feito alguma coisa para isso. E não é preciso ter dinheiro, não. Muitas vezes, e creio que na maioria, basta um pouco de compreensão, uma palavra de carinho, um ouvido amigo, enfim, atitudes cristãs para que isso ocorra. E quero que acredite que eu estou lhe proporcionando não me custa nada. Sou um homem de posses e de grande coração e desprendimento. E você é uma pessoa de muito boa vontade, porque apesar de estar recebendo algo, a responsabilidade de empenhar-se no estudo é sua. Verônica, bastante comovida e com algumas lágrimas a irromper-lhe os olhos, baixou o olhar e timidamente disse ao amigo: Jorge, eu lhe agradeço mais uma vez, mas é necessário que eu lhe revele um lado da minha personalidade, pois não quero ter nenhum segredo para com você. E se desejar mudar a sua proposta, pode ficar à vontade, que eu saberei compreender. E o que é, Verônica? Bem, é sobre minha sexualidade. Eu já sei sobre isso, disse Jorge, deixando Verônica tonta. Quem lhe falou? O que importa é quem me falou? Ou quem me importam as suas preferências? Já não basta o sofrimento e as dificuldades porque você passa por esse motivo? Verônica, isso que você tem, que as pessoas têm tanto preconceito, é apenas fruto de provas pelas quais você terá de passar nessa sua presente encarnação, a fim de aprender alguma coisa através disso. Mas essa opção não tem nada de pecaminosa, pois age discretamente. É uma pessoa boa e, com certeza, melhor que muitas outras que não sofrem com isso. Você é espírita, Jorge. Digamos que estudo sobre o assunto. E creio que o espiritismo será a chave para que todos possamos um dia compreender os porquês da vida, principalmente o porquê de aqui estarmos, de onde viemos e para onde vamos. Eu já procurei ler alguma coisa sobre esse assunto e acabei chegando à conclusão de que talvez no passado, em outra encarnação, devo ter abusado e feito muitas mulheres sofrerem, quando me encontrava encarnado como homem. Agora, reencarnando como mulher, possivelmente, com pouco espaço de tempo entre uma encarnação e outra, trago comigo, por consequência, resquícios da masculinidade que detinha. Sabe, Verônica, não podemos generalizar e tornar tudo uma regra fixa, mas geralmente são essas as causas, e todos os espíritos neste planeta de provas e de expiações podem passar por essas dificuldades, mas tenha fé em Deus, que tudo irá dar certo em sua vida. E que conselho poderia me dar sobre isso? Haja sempre com o coração, e se quer saber, não vejo mal algum em sua preferência, desde que tudo seja moldado no respeito e no amor. Você tira um peso do meu coração e de minha alma, Jorge. Que Deus o abençoe por isso. Agora tenho que ir, Verônica. Estou hospedado no Hotel Alvorada, e aqui está o número de meu celular, disse Jorge, levantando-se do banco e entregando à moça um cartão de visita. Quando souber sobre os detalhes e custo da faculdade, por favor, telefone-me. Abraçaram-se como dois irmãos, e Verônica atravessou a rua em direção à padaria, radiante de felicidade, enquanto Jorge a observava satisfeito com o que havia feito, agradecendo a Deus pela oportunidade de servir e por ela ter aceito seu auxílio. Bem, vou dar uma volta aqui pela praça e tentar rever ou ter notícias do que ainda se encontram nesta cidade, pensou Jorge, antes de decidir-se qual rumo tomar. Muitos não devem se encontrar mais aqui, pois assim como eu podem ter se mudado. Também tomarei cuidado ao tentar saber sobre a Aide, pois com certeza deve estar casada, terá filhos. Pode ser, mas também não sei por que estou tão interessada em encontrá-la. Se nunca, nem mesmo antes de começar meu namoro com Isadora, procurei por notícias dela, e além do mais, deve ter me esquecido também. Começou a atravessar a praça, porém, não conseguia tirar a ideia do pensamento, começando a ficar intrigado com isso, principalmente pelo fato de não compreender por que, na época em que se mudara para a capital com os pais, esquecera tão facilmente. Teria sido pelo fato de ter passado por uma radical mudança, característica de quem ingressa numa faculdade, ou da vontade dominante de estudar, ou teria sido pela drástica transformação em sua vida, já que passara a viver numa grande e movimentada cidade. Gostava tanto dela, como poderia tê-la esquecido dessa forma?
nem mesmo tivera a oportunidade de despedir-se dela e depois, no mínimo, poderia ter-lhe enviado uma carta, mas não fez nada disso, e o tempo foi passando, e conheceu Isadora, que acabou ocupando todo o seu pensamento, até o inusitado pedido de namoro, iniciativa dela, e novamente sorriu, lembrando-se daquela festa de final de ano, da dança e das palavras da ex-esposa. Mesmo assim, ainda tentando descobrir o porquê de tão inesperadamente a lembrança de Aide não lhe dar tréguas aos pensamentos. Terá sido pelo fato de encontrar-se ali naquela cidade onde, quando adolescente, apaixonara-se por ela. Sentou-se novamente em um banco e fitou, por alguns momentos, observando as pessoas que por ali passavam e nas calçadas que rodeavam aquele espaço de lazer, chegando seu olhar a alcançar os passeios do outro lado das ruas, que o ângulo de sua visão lhe permitia. Eram homens e mulheres de todas as idades, muitas vezes com crianças caminhando ao lado. Iniciou um exercício de imaginação que lhe era bastante constante. Todas as vezes em que se encontrava absorto, apenas admirando o mundo ao seu redor. E sempre que se entregava a essa atividade, ficava a imaginar o que aqueles transeuntes estariam sentindo naquele momento, e assim mais uma vez permitiu-se dar asas à imaginação. Com certeza, pensou, algumas das pessoas que estavam passando por ali poderiam estar carregando problemas difíceis e sofrendo pelas mais diversas razões, enquanto outras poderiam estar alegres e muito satisfeitas com a vida que levavam. Também deveria haver aqueles que ainda não se encontravam satisfeitos, mas que, cheios de esperança, possuem a convicção de que tudo melhoraria, e outros, otimistas ou sonhadores, anteviam grandes vitórias, e ainda os pessimistas que mais sofriam pelo fato de não vislumbrarem nenhuma solução. Isso tudo, continuava a pensar, era uma característica inerente a todos os que habitavam neste mundo, mas também imaginava que grandes problemas ou dificuldades para uns muitas vezes nem chegavam a ser incômodos para outros, tendo em vista as diferentes formas como cada ser humano encarava as vicissitudes da vida. Também havia aqueles que eram felizes com o pouco que possuíam e outros infelizes apesar do muito que ostentavam. E ele mesmo, pensou Jorge, em qual categoria poderia ser classificado? Material e financeiramente havia conquistado muita coisa. Espiritualmente cria que também havia feito algumas conquistas, mas era realmente feliz? Considerava que sim, pelo fato de encontrar-se com a consciência tranquila por ter sido frequentemente honesto com as pessoas. Também já havia ajudado a muitas outras, sempre que a oportunidade havia surgido à sua frente. E nesse momento, passou por aquela interrogação que muitas pessoas faziam a si mesmas, uma pergunta inevitável em certos instantes da vida, nos quais surge a oportunidade de propiciar a si mesmos uma pequena pausa, como Jorge estava fazendo agora, e pensar se não teria sido melhor terem agido de uma outra forma, ou mesmo ter tomado uma outra decisão, um outro caminho. Então, cerrou os olhos e começou a raciocinar mais profundamente, na tentativa de encontrar uma explicação para esse sentimento que já o estava incomodando. E se eu tivesse tomado uma outra resolução quando adolescente? Se em vez de estudar administração de empresas, tivesse decidido permanecer aqui em Boa Ventura e ter aceitado aquele emprego que o Sr. Antunes me havia prometido no banco, não iria ganhar o que já ganhei e nem estaria tão bem de vida como me encontro hoje, mas será que não estaria mais feliz? Com quase certeza, poderia ter me casado com a ideia e talvez tivéssemos tido os filhos que não tive. Neste momento, poderia estar vivendo como aquele casal defronte daquele comércio. Posso até imaginar que aquele homem deva trabalhar ali e que a esposa o esteja trazendo de automóvel para o trabalho. O carro não é muito novo, mas para eles deve ser o que necessitam e me parecem muito felizes. Realmente, é muito estranho o que se sente ao tentarmos imaginar o que teria acontecido conosco se tivéssemos tomado um outro rumo na vida, principalmente se o que tomamos não foi o dos melhores. O contrário também é válido, pois podemos imaginar que não teríamos talvez sido tão felizes como somos se tivéssemos decidido de forma diferente. Mas do que mais Jorge pensava era que todos aqueles que vira desfilar por aquelas ruas haviam decidido permanecer naquela cidade,
que apesar de pequena, seria capaz de trazer-lhes a tão sonhada alegria de viver. Será que Aide tomou essa decisão de aqui permanecer? Pensou por fim, e uma estranha sensação de que isso tivesse acontecido colocá-lo-ia como alguém que a abandonara, na tentativa de conquistar uma vida melhor distante dela. E o enorme desejo se apoderou de sua mente, o de saber se ela realmente ali ficara, e se conseguira tornar-se uma vencedora e dona de um sorriso feliz e satisfeito para com o mundo. Capítulo 13. E Jorge se viu momentaneamente com a ideia de que deveria procurar notícias de Aide. Pensando bem, refletiu: não vejo razão nem em perguntar sobre ela, afinal de contas, que mal há nisso? De uma forma ou de outra, agora ou depois terei de fazê-lo. É isso mesmo. E decididamente resolveu fazer uma visita ao Sr. Abreu, dono de uma relojoaria do outro lado da praça. Apanhou o veículo e a contornou pensando: será que seu Abreu ainda está vivo? Deve estar, pois não terá mais do que uns 70 anos de idade. Era muito amigo de papai e do pai de Aide. Estacionou a Kombi no meio-fio, próximo à relojoaria, e satisfeito, logo viu o homem detrás do balcão, percebendo também que a loja se encontrava com um visual mais moderno. Pois não, senhor? Em que posso servi-lo? Perguntou-lhe polidamente uma atendente. Gostaria de falar com o proprietário. Com o proprietário? Sim. Ouvindo isso, o homem se virou e, apertando os olhos para enxergar melhor, perguntou já com um largo sorriso: Jorge? Você é o Jorge? Pelo menos é assim que me tratam. E dando a volta pelo balcão, seu Abreu, abrindo os braços e ampliando ainda mais o sorriso de satisfação e alegria, exclamou: Jorge, dê-me um abraço. E os dois, emocionados, permitiram-se externar toda a alegria num apertado amplexo, para em seguida afastarem-se com seu Abreu ainda segurando-lhe as mãos. Como você está diferente, Jorge? Há quanto tempo? Veio visitar a cidade? Isso mesmo, faz muitos anos que não venho aqui. Soube através de sua tia Emma que se encontra muito bem de vida? Não posso reclamar. E por quanto tempo vai permanecer na cidade? Ainda não sei, seu Abreu, mas pretendo vir mais vezes. No momento, pretendo passar uns tempos com tia Emma em Campo Alto. Sim, isso é muito bom. Pobre Emma, sofreu tanto com a morte do filho, não, Jorge? Sim, já faz tanto tempo, mas que mãe conseguiria esquecer, não? Imagino, mas fico contente com a sua visita. Não gostaria de almoçar comigo e com a Genoveva? E como ela está, seu Abreu? Ela está muito bem. Continua sendo aquela mulher maravilhosa que você conheceu. É verdade, sempre sorridente e gentil, uma santa mulher. Mas quanto a almoçar conosco, eu agradeço muito, seu Abreu, mas gostaria de deixar para uma outra ocasião, pois ainda pretendo rever outras pessoas. Eu compreendo. Você deve ter deixado muitos amigos aqui. Deixei sim, seu Abreu, respondeu, e tomando coragem perguntou: a propósito, o senhor poderia dar-me notícias da filha de seu Onofre, Aide? Está procurando por mim? Perguntou alguém que acabara de entrar na relojoaria, fazendo com que Jorge se voltasse rapidamente. Aide? Jorge, é você? E permaneceram alguns segundos em silêncio, quase não acreditando que estavam naquele momento frente a frente, depois de tantos anos, com o coração descompassando-se cada vez mais e uma inebriante emoção a percorrer-lhe o íntimo, com inopinada tontura a tirar-lhes o fôlego e o raciocínio. Para Jorge, acabara de encontrar-se com seu passado, na imagem daquela garota por quem se apaixonara e que agora, mais linda ainda, mulher feita, encontrava-se transmudada na mais bela criatura bem ali, ao alcance de seus olhos e de suas mãos. Via nela agora um olhar mais seguro e mais brilhante, um sorriso mais atraente e determinado, mas era ela sua Aide, seu primeiro amor. Para Aide, para quem a vida tinha sido mais difícil, mas acostumada a retirar coragem de onde nem imaginava, Jorge ali à sua frente, um dia depois de ter falado sobre ele pela primeira vez à filha, era como que uma visão inacreditável, pois não imaginava vê-lo mais, e ele pouco mudara, apenas sendo amadurecido um pouco os traços fisionômicos e com um corpo mais forte, mas sua fisionomia ainda trazia os mesmos traços de bondade e de humildade que sempre lhe foram características próprias, que agora sabia imutáveis. Apenas houvera, e isso percebera em segundos, uma boa mudança em seu sorriso,
não mais tão envergonhado e tímido, mas espontâneo e doce. Sou eu mesmo e você, como está linda, muito mais linda, deixou escapar Jorge, fazendo-a sorrir como há muito ela mesma não se via. Um sorriso a inundar-lhe toda a face, principalmente os belos olhos claros cor de mel, com ligeiro toque esverdeado. Obrigada, você também está muito bonito. Há quanto tempo, Jorge? Muito tempo. E desde quando está aqui em Boa Ventura? Cheguei na quarta-feira e estava procurando por mim, ou pelo menos querendo notícias minhas? Jorge se constrangeu um pouco, pelo fato de ter sido pego em flagrante perguntando por ela. Não queria ser inoportuno e nem deselegante, pois afinal nem sabia se ela estava casada, mas o que fazer, e resolveu ser franco. Sim, já me encontrei com Adalberto Ritinha e jantamos juntos quarta-feira à noite. Aliás, foi por mero acaso que me encontrei com ele. Havia acabado de chegar e foi aqui na praça. Penso que para encontrar-me com os antigos amigos basta ficar aqui. E no restaurante também conversei com Verônica. E agora de manhã na padaria. Quanto a você, resolvi visitar seu Abreu e perguntar-lhe a seu respeito. Aide conseguiu perceber o constrangimento de Jorge e resolveu continuar com o assunto. Também não sabia nada sobre ele, a não ser que se casara e que estava muito bem de vida. Pensei que nos tivesse esquecido a todos, disse, provocando, tendo em vista que fora ele quem se mudara de Boa Ventura e nunca mais voltara. Jorge percebeu facilmente o sentido de suas palavras e respondeu da melhor forma que encontrou. Nunca me esqueci de vocês. É que a vida na cidade grande é um tanto complicada, agitada, e me meti numa trabalheira enorme, sem quase tempo para mais nada. Soube que se casou, tem filhos? Perguntou ainda. Não, não tenho filhos, e na verdade eu e Isadora nos separamos há pouco tempo e você? Fui casada, mas fiquei viúva há 1 ano e meio, e tenho uma filha, Milena. Tem 17 anos e se prepara para o vestibular no ano que vem. É uma garota maravilhosa que Deus colocou em minha vida. Sinto muito pelo seu marido, Aide. Quanto a Milena, parabéns. 17 anos, uma bonita idade. Depois dos 15, cheia de sonhos e de alegria. Nem sempre, Jorge. Muitas vezes pode ser de muita tristeza, rebateu Aide, fazendo menção à idade que tinha quando Jorge fora embora. Mas no mesmo instante arrependeu-se de ter falado assim, pois apesar de esse comentário ter sido proferido de maneira espontânea, quase sem pensar, soara como um tardio desabafo. Você tem toda a razão. E Aide, para dissipar aquele mal-estar, endereçou-lhe largo sorriso e perguntou, pretende retornar logo? Penso que não. Por enquanto estou na casa de minha tia Emma, em Campo Alto. Você a conhece, não? Conheço-a de vista. É irmã de sua mãe, não? Eu a via sempre aqui em Boa Ventura, quando você residia aqui com seus pais. Também tomei conhecimento da morte deles na época em que seu primo Raul faleceu, através de pessoas que estiveram lá em Campo Alto. Dali a alguns instantes, Milena chegou. Mãe e filha haviam chegado juntas ao centro da cidade. Enquanto Aide se dirigira à loja para ir dando uma olhada em uns modelos de relógio, Milena foi até o banco verificar o saldo da conta, combinando de se encontrarem ali. Quando estava se aproximando da porta de entrada, viu a mãe que conversava com um homem, aparentando serem da mesma idade. Um homem que considerava tão jovem quanto sua mãe, muito bonito. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi que Aide denotava uma indisfarçável alegria, que deixava transparecer pela maneira com que conversava com ele. Quem seria? Nunca o havia visto na cidade, mas assim que pisou no degrau da loja, uma ideia lhe surgiu à mente, confirmada logo em seguida. Oi, Milena. Oi, mamãe. Este é Jorge. Estudamos juntos durante nossa adolescência. Jorge? Jorge, esta é Milena, minha filha. É um grande prazer para mim poder conhecê-la. Eu digo mesmo, quer dizer, conhecer um amigo de mamãe. Bem, vamos ver o relógio então? Sabe, mãe, eu me lembrei que tenho de passar na escola para apanhar umas apostilas e penso que poderemos ver isso um outro dia, pode ser? Eu gostaria de escolher hoje, já que não tenho nenhuma visita de trabalho para esta manhã. Então aproveite para conversar mais com Jorge, porque não toma um sorvete no seu Nicolau. Seu Nicolau ainda está vivo e está mais muito doente, respondeu Aide. Seu filho Júnior é quem se encontra à frente dos negócios do bar e da sorveteria. Júnior? Não me lembro muito bem dele. Ele é um pouco mais novo do que nós,
Deve estar com 30 e poucos anos. Hoje essa diferença de idade pouco significa, porém, quando éramos adolescentes, ele ainda era uma criança. Isso é verdade. Então estou indo, mãe. Eu a encontro na hora do almoço. Aide percebeu claramente a intenção da filha e, apesar de sentir-se satisfeita por ela estar lhe oferecendo essa oportunidade, não gostou do fato de ter tentado resolver o que ela devia ou não fazer. De qualquer maneira, sentiu-se grata pelo sacrifício de Milena, já que se encontrava muito entusiasmada com a compra do relógio. Espere um pouco, filha. Não sei se Jorge tem tempo ou se deseja tomar um sorvete. Eu gostaria muitíssimo, Aide, se você concordar, pois então vamos, decidiu no ímpeto. Até mais, mamãe, e muito prazer em conhecê-lo, Jorge. Espero nos encontrarmos mais vezes, Milena. Até mais, filha, e obrigada. Milena apenas lhe endereçou um sorriso cúmplice e saiu cantarolando. E eu perdi a venda de um relógio, brincou o comerciante. Não perdeu não, seu Abreu, respondeu Aide. Ela apenas foi adiada. Aguarde-me, voltarei para comprá-lo. Vão com Deus, filhos. E foi uma enorme satisfação revê-lo, Jorge. Apareça sempre. Virei mais vezes, seu Abreu, e dê um abraço por mim, dona Genoveva.